salve, galera do YouTube! Tô imitando a Isabela aqui porque hoje a gente vai ver aqui o maior mistério de Rick e Morty, o mistério do gato falante, episódio que a gente viu de Rick e Morty semana retrasada, a gente não entendeu porra nenhuma quando a gente viu aquele episódio, então vamos ver aqui se alguém nos explica, alguém mais inteligente provavelmente, né? Bora lá, chat! Videozão lá do canal do Espantalho, tá? Então, inscrevam-se no canal do Espantalho, tá? Vão lá no vídeo, deixem o like também, assistam lá os vídeos dele depois, certo? Bora conhecer, que eu não conheço esse canal ainda, nem a Isabela, mas vamos lá. Bora! Pessoal que mandou pra gente aí. E a bora, gente chat. tá com a meta de pegar 500 mil inscritos Aí, até o final desse ano. Falta um pouquinho, eu acho que a gente consegue com facilidade. Se inscrevam então, por lá, favor, hein? se inscreve aqui no canal, a gente inscreva vai ter no vídeos canal dele, semanais pô. a partir de agora. Aproveita e se inscreve no nosso aqui, o canal que tá começando, canal novo nosso, tá? Meu e da Isabela, a gente vai postar esse tipo de conteúdo aqui também, que conversa com o canal lá do Isa Rosa, certo? Então, se inscreve no nosso, dá essa moral também. Ajuda de vocês e bom vídeo. Aqui nesse canal eu já falei sobre muitos desenhos, mas tem duas vertentes que se repetem bastante e é notável. Rick e Eu tô Morty. falando de Hora de Aventura e a Adult Swim inteira. Eu vou ser honesto Adult que eu não Swim, era é, muito o que a gente ligado tava nessas começando. duas coisas até começar a conversar com a Estelmi. Ela sempre foi fã dessas duas coisas, e, inclusive, se eu não me engano, Hora de Aventura chegou a passar a Adult Swim por um tempo. Enfim, eu perdi o fio A da gente tá pra assistir Hora de Aventura também, né, Isabela? Assim que a gente terminar um dos desenhos aí, a Não, gente... o próximo que a gente vai assistir é Steven Universe. Steven Universe, mas uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar a Hora de Aventura. Eu já também. assisti alguns episódios de Hora de Aventura. Confesso que acho deveras interessante, mas é desenho pra quem usa coisas ilícitas. Ah, mas aí Piada. é uma Adult humanidade. Swim. Aqui nesse canal a gente já fez alguns vídeos de algumas animações desse segmento da Cartoon Network. Que é Mas Adult tem Swim? uma que é muito pedida por também não vocês, sei, mas a mano. gente nunca fez. Que é, obviamente, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Rick and Morty. Ah, e a gente não fez Beleza. por falta de ideia. Eu acho que foi só falta de Adult vontade. Swim eu acho que é tipo assim um selo, então, da Cartoon, onde eles produzem, tipo, animação pra adultos, assim, né? Entre aspas, digamos assim, né? Cara, isso É daqui totalmente Pelo que eu entendi no vídeo aqui, velho. vozes da cabeça do Léo. Tá bom, eu respeito. Eu vou ser honesto, eu não gosto muito desse desenho. Eu acho ele legal e Não? bastante convidativo numa primeira vista, mas não é o tipo de programa que me pega. Ih, E eu rapaz. sei que o erro tá em mim. Se tu me acompanha nos meus Oh. outros canais ou nas minhas lives, tu sabe que eu sou bem... Breno mandou R$5. Oi, Oi, Isa Breno. e oi, Oi, Léo. Breno. Manda Salve, um Breno. salve, por favor. Salve, Breno. Estou passando por semanas estressantes, Ô, meu lindo. pois fui chamado para o serviço militar Olha, é obrigatório. foda. Tá difícil, mano. É foda. Mas tento sempre não pensar sempre Vai dar tudo negativo. certo, Mas meu é só um lindo. aninho passa rápido. É, meu vai querido. passar rápido. Você vai conseguir E passar um beijo por pra isso, você, viu? tá? Já beijo. você esquece aí, passa aí. Ah, o Adult Swim, então, é tipo um mais 18 na classificação, né? Foi exatamente o que eu falei. Eu não prestei atenção O quando você problema é teu, falou. agora você começa a prestar, porque eu só falo coisas inteligentes. Quase nada me agrada. Mas mesmo não curtindo tanto o desenho, eu tinha uma pequena vontade de trazer esse tema pro vontadezinha canal. dele, E a pequenininha. Estelmi sempre teve muita vontade de fazer esse vídeo. E nesse plano de fazer Rick and Morty virar vídeo, duas ideias surgiram. O gato quais? falante de Rick and Morty e também um vídeo sobre o Evil O Morty. Evil Morty, E, bom tá também. bem óbvio no título e na thumb qual tema ganhou. Pra jogar felicidade de uns e infelicidade de outros, Eu gosto dos nesse dois vídeo temas. a gente Faz vai os se dois. aprofundar no gato falante Esse de Rick canal é and bem Morty. bom, né, mano? Porra, a edição é bem legal. Mandamos muito bem mesmo. Esse episódio começa sem foco no gato. Aliás, ele vai dar bastante foco em dragões. As cenas com o gato vão sendo intercaladas Verdade. no meio da Nossa, trama. dragões. Isso é uma das coisas que Que tornam trauma esse esse gato episódio. ainda mais intrigante, porque a gente não sabe por que ele tá ali. Na verdade, a gente não sabe quase nada. Vocês já vão entender do que eu tô falando. No Não início dá pra desse entender episódio, mesmo. Rick e Morty estão na nave voltando pra casa. O Morty vai perguntar pro Rick quando que eles vão poder ter um dragão de estimação. E o Rick parece estar de saco cheio de tanto o Morty cobrar isso dele e decide apagar ele com uma espécie de gás. E ele acaba apagando também. E a nave cai, deixando Gênio o pra Rick no caramba, né, hospital, mano? onde a Beth diz que Rick prometeu um dragão pro Morty. O episódio vai pro Morty em casa assinando um contrato com um mago pra ter um dragão. Esse contrato faz ele Cara, ganhar esse um dragão. episódio é muito errado, né, mano? A gente tá fresco na minha memória ainda esse Pior que episódio, tá. né? De tão traumático que ele é, mas ele é legal essa temática meio medieval, assim, da É, série. sim, só que tem umas analogias muito Não, tem. esquisitas. Não, mas isso aí é... Dragão e um Vocês grimório sabem. que ele usa pra fazer magia. O Rick não vai gostar muito do dragão. Nisso, ele entra em casa e encontra o Jerry. O Jerry pergunta diretamente pro Rick qual que é a do gato falante que tava no quarto dele. E o Rick vai achar que o Jerry tava se referindo ao dragão falante. Ele diz que é impossível ele ter dado um dragão falante pro Morty e um gato falante pro Jerry, porque esses dois conceitos se colidem e isso é um evento anormal, que não tem uma relação direta com ele. O Jerry Ah, é? volta pro quarto dele e conversa Eu nem com o tinha gato. prestado E é atenção aqui nisso, que a gente. gente tem a primeira visão dele. Ele é um gato cinza que não move a boca quando
fala. A impressão que dá é que ele fala por telepatia, e ele tem a personalidade meio cínica, igual a da maioria dos gatos que são retratados em séries e filmes. Que isso também é puro preconceito de Isabela é vocês, gateira, tá? ela vai Eu sou gateira com orgulho. Jerry fala pro gato que o Rick não tem nada a ver com o fato dele estar falando e pergunta pra ele o porquê isso tá acontecendo, porque isso de fato é um acontecimento bem anormal. O gato diz que isso não importa. Ele fala que a única coisa que importa é a diversão. Em quase toda a cena envolvendo o gato no meio de outras pessoas, elas perguntam o porquê ele falar, o que é compreensível, já que falar não é o Comportamento de gato, né, gente? Por favor. normal de um Não, gato. não Isso é, não é só do normal Garfield. sequer no universo da série. O que é intrigante, porque de um lado as pessoas perguntam por que o gato tá falando, mas ninguém pergunta o porquê que tem um dragão e o porquê que esse dragão fala. As pessoas só daí ficam é indignadas normal. com o gato. E, Porque dragão não ainda existe, nessa né? cena do quarto, o gato diz que ele e Gato Jerry falando deveriam se também não. divertir. Não, e mas sugere pra mas ele. é porque aí é mais fácil imaginar que um dragão que não existe fala do que um gato que existe fala, entendeu? Caraca, pior que é mesmo. Ah, eu sou muito filosófico. Sigamos. Ele comprar algumas passagens pra Flórida e o Jerry só aceita Muito mesmo. bom, Quando mano. os dois já estão no avião indo pra Flórida, o Jerry tenta perguntar de novo pro gato o porquê dele falar. E o gato diz que isso não é importante. Então o Jerry só pergunta o porquê ele escolheu logo a Flórida em específico. E o gato responde que porque na Flórida ninguém faz pergunta alguma. As pessoas jogam vôlei na praia, fazem festas e rola bastante azaração. E eles de fato começam a se divertir Eu muito lembro quando desse- eles chegam deles lá. indo pra Eles praia. estão jogando vôlei de praia e o Jerry admite que o gato estava certo sobre se divertir. E o gato diz que nunca se divertiu tanto na vida dele. Que e nisso, fofo. do nada, uma mulher vai começar Cagou a na gritar, areia, dizendo o que alguém gato. tinha cagado na areia e enterrado. E pergunta quem tinha feito aquilo. Obviamente tinha sido o gato, mas ele acusa o Tadinho, Jerry. não O que fala faz com isso que dele, todo não. mundo saia correndo em fúria atrás dele. E Pior é que aqui essa que a gente parte é percebe boa. que esse gato não é só um gato que quer se divertir. Ele tem Ele é uma meio natureza malvado, meio né? maquiavélica e até um pouco cruel. Não tinha motivos pra ele fazer isso com o Jerry. Claro que O tinha, Jerry pô, não não passa tratou ele mal em vergonha. momento Exato. algum. Ele até comprou Antes as dele passagens do que pra eu. Flórida, que foram bem caras. O gato decidiu curtir sozinho. Ele fica Ah, andando mas no vamos ser iate. sinceros, todo castigo pro Jerry é pouco também, né? Vamos. Eu ele tenho merece, dó o dele, Jerry às tem que se vezes ele fuder. só se ferra. Ele vai ter qualquer diálogo com qualquer filho dele e os garotos estão lá metendo nele, mano. Estão lá só, pai, você é um lixo, você é um bosta. A Summer só bota o pobre pra baixo. Iate no meio de várias pessoas. E diz que é muito divertido ficar naquele barco com pessoas que são realmente divertidas e não ficam perguntando o porquê dele conseguir falar. Ele vai andando e para no meio de Tá dois todo mundo caras que drogado, estão né? falando sobre posições. E ele começa a fazer várias perguntas sobre aquilo. E isso meio que fez ele mesmo se refutar. Por quê? Afinal, ele não gosta de ouvir perguntas e tá fazendo perguntas agora. Ele pergunta se as verdade. posições satisfazem o macho. E se o objetivo é inventar algo diferente, então por que não inventar algo mais engraçado / divertido? Como Os caras assim, ficam inventar? bravos com ele justamente por ele estar fazendo várias perguntas e jogam ele pra fora do iate. tadinho, Ele tem Ele vai foco andar até a em margem da diversão. praia, tudo pra encontrar o Jerry sentado olhando o pôr do sol. Ele pergunta se ele tem algum dinheiro pro táxi, e ele responde de forma irônica que não tem o porquê fazer tantas perguntas. Porque eles só não se divertem. Nisso o gato admite que mereceu essa resposta. Enquanto tudo isso estava rolando, a série tava Não focando vamos na nessa trama parte do aqui, dragão, não, que na mano. verdade é a Esquece trama o principal dragão. desse episódio. Só que a gente não vai focar muito nela. Tá. O foco aqui Graças é a o Deus. gato Curioso. falante. No final das contas, o Rick acaba virando amigo do dragão e acontecem várias coisas. E quando a Não. trama principal se resolve, o Rick volta pra casa e vê que tem várias mensagens do Jerry dizendo que ele tá num aeroporto com o gato, o que acaba fazendo o Rick lá ver o que tá acontecendo. O Rick pega o Jerry e o gato e dá uma carona de nave pra eles. O gato diz que a nave é legal e que ele tá se divertindo muito. E também que é pro Rick não perguntar o porquê ele fala. Cara, Rick e Morty é tão frenético que só me mostra o tanto de coisa que eu perco assistindo Rick e Morty, tá ligado? Tipo, não dá tempo de processar essas coisas. Agora, quando o cara vem dissecando o episódio, você vai vendo o tanto de coisa que você vai deixando pra trás, né, mano? Pior que é mesmo. E com certeza, se pegar a parte do dragão, vai ter mais coisa ainda que a gente deixou pra trás. Esse daqui, ele tá focando na parte do gato, que nem é a parte principal do episódio. É, tipo, bem secundário isso no episódio, né? O Rick e o Jerry parecem não se importar com o fato do gato falar. Eles meio que fingem não ligar pra isso. Nisso, o Rick vai dizer que eles vão parar a nave pra esticar as pernas. Na verdade, o radiador quântico dele precisava de água. Todo mundo desce da nave e o Rick usa um tipo de dispositivo pra prender o gato no que parece ser uma caixa feita de energia. A justificativa mandam de parar embora, a nave né? era uma armadilha, basicamente. Sim, Com o o gato Rick preso não dá nessa espécie de ponto sem caixa, nó. o Rick tira um dispositivo de digitalização mental. Ele usa esse dispositivo no gato e pergunta o porquê que o gato sabe falar. O gato fica meio apreensivo nessa hora e diz que o Rick tá pensando demais, que o objetivo de um gato falante é apenas a diversão. O gato Mano, diz... o gato tem Ele fala hiperfoco uns em bagulho, diversão, nada... né? É, então, mas ele fala uns bagulho nada a ver, né? Que episódio que é esse? Alguém sabe? Ai. Cara, tá indo... Acho que é o
o antepenúltimo vídeo de Rick and Morty do canal, provavelmente. Exato, mano. Então, que veio do espaço Episódio sideral. 4 aqui, ó. Episódio 4 da O temporada 4. objetivo de um gato Perfeito. falante é apenas a diversão. O gato diz então que veio do espaço sideral, e obviamente eles não acreditam. E o gato rebate que nenhuma resposta que ele desse seria satisfatória. O resultado do scan mental sai, e o Rick diz que isso era mentira. Ele não era um gato do espaço sideral. Ele olha através da máquina e entra em choque, porque o que ele viu era muito bizarro, Não até pra fala, ele, né, o que que geralmente Não fala. é bem apático sobre tudo. Afinal, ele já Ele viu ficou muita coisa doidão. estranha nas aventuras dele. A partir daqui, a gente só vai conseguir ver o som de pessoas gritando e bebês chorando. O Jerry insiste que também quer ver o que tem dentro da Ele mente vê, do gato. verdade, E né? mesmo com as insistências do Rick pra não ver, ele pega a máquina e olha. O que o Jerry viu abalou ele demais, a ponto dele começar a vomitar e chorar no chão. O Rick vai soltar o gato. Mas vamos lá, Tony. Abalar o Jerry é uma coisa, abalar o Rick é outra. É. O Jerry, ele é um bebê chorão, tá ligado? Então, Mas é por isso que gera uma curiosidade pra gente, porque o fato de ter abalado o Rick faz com que a gente queira saber o que é. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E ele meio que tenta se justificar, mas o Rick diz pra ele dar o fora dali. Só que o ponto é que o gato não tem pra onde ir, mas o Rick continua gritando, mandando ele embora. E quando o gato tava saindo, o Jerry ficou chorando no chão. O Rick pega Pior que sua é assim arma, mesmo. aponta pra própria boca e mano. quase atira, mas acaba Corta, desistindo. corta. O Jerry, ainda Corta. chorando desesperado, diz que esse gato tava na casa dele, onde ele guardava várias fotos dos pais dele. E o tem a Rick ver uma diz que coisa ele com tem a um outra? dispositivo que apaga Medo. memórias, mas o Jerry não quer isso. Ele diz que eles não devem esquecer isso e que alguém precisa se lembrar do que eles viram. O Essa Rick vai parte é dizer que legal. alguém vai se lembrar e vai usar o dispositivo no Jerry, apagando a putz, memória. essa parte é foda É legal mesmo, verdade. Porque o Rick, ele prefere ele se lembrar do que fazer com que o Jerry se lembre, sabe? Ele faz Então, esse sacrifício, né? Sim, ele põe o apagador de memórias no Jerry, mano. Verdade, mano. Dele. E com É a legal memória mesmo. apagada, o Jerry pergunta aonde tá o gato e se o Rick escaneou as memórias dele, pra tentar descobrir como o gato sabia falar. Nessa hora, o Rick vai mentir e vai dizer que o gato fugiu. Ele também fala que o gato é do espaço sideral. E o Jerry compra essa ideia. E nisso, o episódio Jerry, acaba. bocozão. Cara, lembra do dragão? Ele fica bravo e acaba ateando fogo É no carro de um o homem. E o gato pós-créditos. aparece bem nessa hora com uma cara triste. Ele Tadinho, tava bem coitado do cabisbaixo. gato. Ele disse que achou legal o que o dragão tinha feito. E o dragão, igual a todo mundo, pergunta logo de cara se tem algum motivo pro gato falar. Só que dessa vez ele diz que sim, e que tem vergonha disso. O dragão diz que ele não precisa mais mencionar Não isso. lembrava E disso. pergunta se o gato não quer comer algo ou fazer uma conexão um pouco. O gato diz que conectar é legal. E pergunta quanto tempo leva pro dragão Tá, voar mano. até a Conectar, Flórida. E gente. nisso, esse episódio aqui acaba. Ele volta pra Flórida. Conectar aí pra quem quiser saber, depende, né? O quê, Léo? 3 minutos já deu pra dar uma conectada. Não, paga esse bagulho de conectar, mano. Conectar, Não lembra é dessas isso. coisas, não. Esquece essa merda aí, porra. Eu devo admitir que o Gato Falante é um É dos isso. Olha, tem personagens uma moça. mais intrigantes dessa série, e esse episódio deixa a gente com várias perguntas. Por que o gato tava no quarto do Jerry? Por que ele só Verdade. fala de se divertir? Se o que Verdade o Rick também. e o Jerry viram é tão bizarro mesmo, por que o gato não fez nada demais contra nenhum dos dois? Já que ele provavelmente deve ter feito coisas bem grotescas no passado. É, E se mano. o que o gato fez foi tão grotesco a ponto de fazer o Rick querer tirar a própria vida? Porque ele simplesmente deixou o gato ir embora e não matou ele. E bom, meus amigos, existem Mas muitas é, teorias e Rick, referências ele sobre não esse é episódio, e eu justiceiro. vou falar um pouco sobre elas pra vocês. E pra começar com Mas as não teorias, a surpreenderia gente tem que gente. falar de ninguém mais, ninguém menos do que H.P. Lovecraft, que pra quem não conhece é um escritor muito famoso de obras estranhas envolvendo ciência, fantasia, horror e etc. E Rick and Cthulhu. Morty em questão tem várias referências a H.P. Lovecraft. A gente consegue notar principalmente Cthulhu. logo na Cthulhu abertura da sempre tem, série né, e na em como abertura. ela mostra a insignificância da humanidade num geral, que é basicamente uma filosofia literária criada pelo Lovecraft. E nesse episódio em específico, a referência feita ao Tadinha, Lovecraft é sobre Cats of Ultar. Cats of Ultar é um conto curto de 29 páginas escrito por Lovecraft, e esse conto foi publicado numa revista. Essa história se passa em uma cidade que proíbe que todos os gatos sejam mortos, porque tinha um casal de idosos que ficava matando os gatinhos de lá sem motivo algum, Ai, que apenas horror, por gente, tá sadismo e amarrada. diversão. Resumindo Meu Deus. bastante aqui pra vocês, os gatos da cidade somem e do nada aparecem em suas casas bem alimentados. Os idosos morrem, só restando os esqueletos limpos, o que dá a entender que os Os gatos gatos, é... se alimentaram daquelas pessoas. Ah, E o que isso tem a ver com o karma, né, episódio? gente? Bom, na cena que o Jerry vê o que tem na mente do gato, ele cita desesperado que o gato estava no quarto dele, onde ele tinha foto dos pais idosos dele. O que implica entendi. que ele estava com medo de Faz deixar um o gato sentido, perto sim. deles, de alguma forma, porque ele supostamente poderia matar eles brutalmente também. Uma outra Ah. coisa que Faz não um é sentido, relacionada sim, com o vai. episódio, mas já que estamos falando de H.P. Lovecraft, o gato também aparece nos quadrinhos Rick and Morty vs Cthulhu. Acho que vocês também devem ter pensado no porquê o gato fala sabia que tanto tinha da quadrinho Flórida disso, e mano. quer Eu tanto também ir não. pra lá. Isso certamente é uma referência sobre o caso de Keith Griffin. Keith era um homem que foi preso na Flórida depois de policiais descobrirem mais de 1000 fotos ilegais de crianças
no computador dele. Nossa, e por mais meu bizarro Deus, que que isso bad possa vibes. soar, como tentativa de se defender, Mano, ele cara, Rick and Morty vai muito longe, mano. Eu não tenho capacidade pra entender isso não, mano. Pelo amor de Você Deus. não entendeu? Eu entendi. Não, eu entendi, mas é que, tipo assim, como é que você... Eu vou pegar isso tudo sem assistir um vídeo da pessoa me explicar. Obrigado, meu mano espantalho. E minha Obrigada, mana obrigada espantalha mesmo, também. porque tá fazendo aqui a tradução pros burros Pelo que amor não de Deus, tem velho. Que carga. é isso, mano? Não, Pra que mim, não- eu tava assim, gato falante. Não, também, tipo assim, não quero... Né? Mas é... Tá traduzindo pros burros aqui que Que não tem isso, cara? carga aqui literária pra entender os contos de Lovecraft, não tem também carga jornalística pra entender o que acontece pelo ao amor de redor do Deus, era mundo. só um gato falante, velho. Eu fiquei só curioso, igual um fofoqueiro. Big Brother, eu queria ver o Big Brother. Ele disse que o gato dele vivia dormindo no teclado e pulando nele, o que acidentalmente poderia ter baixado o material no computador. Sim, Ah, isso que realmente miguezona, aconteceu. mano. É bem absurdo. Obviamente, os policiais não compraram essa. Não tinha como incriminar um bicho irracional. E o homem acabou sendo preso com uma fiança de $250 mil. A Caraca. referência disso é que o gato falante insiste em ir pra Flórida porque lá eles não fazem perguntas. E em um determinado momento, ele acusou o Jerry de ter feito algo que E ele ninguém mesmo fez fez. pergunta. No caso, a Verdade. cena que ele caga na areia e culpa o Jerry. Uma teoria que vale a pena colocar aqui é o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é um experimento mental que foi criado pelo Cara, físico isso tá indo muito austríaco longe, mano. Eric Mesmo, tá muito Schrödinger, inte- em 1935. inteligente, Ele foi feito para Calma lá. exemplificar os conceitos da interpretação de Copenhagen, da mecânica quântica e do princípio da incerteza. Esse experimento consiste em imaginar um gato dentro de um dispositivo que Eu tô pode tentando matar entender ele. como Esse é que- dispositivo é um frasco de veneno Como volátil que e isso um vai Como é que conectar eles com vão chegar Rick em and Morty? Schrödinger? Eu não sei também. martelo suspenso sobre ele. O gato ficaria dentro da caixa com esse dispositivo. Com a caixa fechada, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. E o gato só assumiria um estado definido, que seria vivo ou morto, quando a caixa fosse aberta. Essa teoria pode se encaixar nesse episódio quando o gato é colocado naquela espécie de caixa e responde a pergunta do Rick e do Jerry dizendo que ele é do espaço sideral. Ninguém se satisfaz com essa resposta e ele diz que nenhuma resposta seria satisfatória, assim como o experimento. Não adianta perguntar se o gato está vivo ou morto, porque a resposta só seria obtida quando abrissem a caixa e vissem o que tinha acontecido com o gato, que foi basicamente o que fizeram quando Eles leram as olham. memórias dele. Mas o que de fato apareceu na mente do gato? É isso que Uma nós quer certeza saber, que a gente mano. tem é que não é algo bom e talvez seja a pior coisa do mundo. Mas o que é a pior coisa do mundo? Mas isso Pra não foi saber isso, a explicado, gente pode mano. fazer uma comparação indo direto no livro 1984 Louco, do gente. George O Orwell. livro Esse que livro- nós lê aqui todo livro que nós Tá lemos na muita quinta série, né? referência aqui, velho. Eu tô 1984 muito- aqui, Isso gente. aqui é muito... O Léo vai dar a sinopse do livro aí. Botaram os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. Ai, cala a boca. Em dezembro de 81... Não, pera, isso é outra coisa já, não é? Botou os ingleses na roda. Agora que eu peguei a referência. Ai, eu não acredito que você meteu essa, Errei, mano. Errei, velho. Nossa, que cara Foi mal, jirico, foi velho. mal. O miserável é um gênio! Viajei. Uma distopia onde as pessoas... No livro 1984 do George Orwell. Esse livro retrata uma distopia onde as pessoas são vigiadas o tempo todo e são controladas pelo governo. No final dessa história, o protagonista sofre diversas torturas, incluindo quase ter a sua coluna quebrada. E a última tortura é ir para o quarto 101. E o que é esse quarto 101? Ai, É um que medo de quarto que saber. simplesmente tem a pior coisa do mundo. E de Mas novo, não fala. o que é a pior coisa do mundo? Bom, a pior coisa do mundo é algo extremamente relativo. Ela varia Sim. de pessoa para pessoa. Pro protagonista, a pior coisa do mundo são ratos. Então são colocados ratos famintos na cara dele dentro do quarto meu 101. Deus, não. Dependendo da pessoa, A pior coisa do mundo. Chegar nos finalmente quando você ainda tá só abrindo as abas dos vídeos que você vai assistir. Isso é assustador. Nossa, Léo, assustador eu ter que ouvir isso. Nem de assisti, você. não dei nem play ainda, tá ligado? Tô só na abinha lá. Que Sinto cara muito, ceboso, mano. É triste. Nossa. A pior coisa do mundo pode ser algo totalmente diferente. Que Só que cara o governo ceboso. do livro sempre sabe o que é essa coisa pra ti. Mesmo que tu nem tenha pensado nisso ainda. E com o gato falante parece ser a mesma coisa. Como eu disse, o Rick já viu de tudo. Já viu várias coisas bizarras. E mesmo assim, quando viu a mente do gato, ficou horrorizado e teve uma Separou as reação melhores abas e nem absurda, usou. que incluía tentar tirar a própria vida. Então talvez a mente do gato seja como o quarto 101. E ele tenha visto a pior coisa do mundo pra ele. Assim como o Jerry, que vomitou pode e ficou crer. desesperado chorando no Caraca, chão. Talvez cada o um viu a gato pior tenha coisa. feito a pior Exato. coisa do mundo. Mas o que Aqui, seria ela essa foi pior God. coisa? Existem várias obras na ficção que retratam ou falam sobre a pior coisa. Como diz Stephen King no livro Dança Macabra, que nada é tão assustador quanto o que está atrás da porta fechada. Que Muito no caso poético é a isso mente aqui. do gato. Outra retratação disso é a coisa que estava na maleta em Pulp Fiction, que pode ser a pior, melhor, mais estranha coisa que você possa imaginar. Existem muitas teorias sobre esse episódio, tantas que honestamente não dá pra botar aqui. Rolou várias discussões no Reddit
sobre o que pode nunca ser teve essa resposta, coisa né? na A mente do curiosidade gato. da galera vai longe, né, velho? Porque, tipo, eu Não e o é que os Léo... fãs de Rick e Morty é cacudo, velho. Sim, galera. não, mas eu e o Léo também, eu lembro que a gente ficou super intrigado com esse episódio. A gente super queria saber, pelo menos eu queria super saber. Eu sou fofoqueira, eu preciso saber o que tipo tinha. alguma coisa envolvendo a família do história do Rick, gato. já que ele se afeta bastante com isso. Ou algo envolvendo coisas de cunho sexual com Não, animais. isso aí Porque não o Rick pro também se Rick. afetou com isso nesse episódio mesmo. Entre muitas outras coisas. Mas qual seria... Isso aí pro Rick, Não. gente. A gente viu o episódio do cavalo esses dias atrás. Exato. Desculpa. Não. É porque acho que não tinha lançado ainda, né, moço? O episódio do cavalo aqui, mas isso aí pro Exato. Rick é só uma segunda-feira. isso Não, aí. mas... E Isso aí é um nesse café da manhã. episódio mesmo, ele tava se conectando com o dragão. Tava com o dragão. Isso aí... Não, isso O aí dragão tava oferecendo pra ele no final do Isso aí é nada, episódio isso aí um Globes ali. Ele é pai de um Rick Pony. Ele é pai de um Rick Pony. E a Calma. resposta real pra essa pergunta? Bom, o mais próximo que a gente pode chegar de uma resposta oficial foi quando pessoas que participam da série comentaram sobre. Chris Parnell, que interpreta o Jerry, falou com o Digital Spy sobre o que ele acha que tem na mente do gato. Ele diz que acha que o Rick viu seria o gato esviscerando outras pessoas ou uma espécie de governante de Hit supervisionando Que a morte isso, cara? de milhões, ou fazendo atos sexuais horríveis, e que é difícil imaginar e é melhor deixar por isso mesmo. E por que eles fizeram essa trama do gato? Ai, Paramount, só o pra criador da zoar. série, disse que a subtrama do gato foi uma tentativa de mostrar que beleza. você tem que se divertir. Mano, que o gato raiva. representa aquela voz na sua cabeça de que você está pensando demais, que você tem que Mano, parar que de fazer raiva, velho. perguntas e se Sério entregar mesmo. para Ah, vai se diversão. ferrar, Só que o escritor mano. da série, o Ferrando. Jeff Loveness, meio que corta essa ideia e diz que a ideia do gato falante nesse episódio veio de filmes como Oliver and Company, que é um Nunca desenho vi esse animado filme. que tem um gatinho que não Nem tinha eu. lugar pra morar e se juntou com uma gangue de cães pra sobreviver na cidade Tadinho. grande. No final das contas, todo o contexto do gato falante na verdade é bem simples. O gato é um porta-voz dos criadores Dan Harmon e Justin Roiland, lembrando os espectadores que eles devem parar de analisar tanto as coisas. É por isso que o gato Mano, fica dizendo... a Nem resposta então é um grande foda-se. Exato. Eles falam assim, Mano, é que a gente precisava fazer 20 minutos de episódio e a gente não sabia como, entendeu? Aí a gente colocou um gato. cara, fez uma menina, fez a minha mana aqui, inteligentíssima, falar de 1984, Gato de HP Schrödinger. Lovecraft, exato, gato Schrödinger, não sei mais o que lá, pra no final é só os caras meter um grande foda-se. Eu não sei nem o que dizer. para as pessoas pararem de complicar as coisas o tempo todo. E bom, sobre o que tem de fato na cabeça do gato, continua sendo um mistério deixado para os espectadores interpretarem como quiserem. O que faz a teoria da pior coisa do mundo fazer bastante sentido. E se tu tá pensando agora no que é a pior coisa do Eu tô mundo pra ti, pensando. Eu já não pensei faça na minha. perguntas, apenas se divirta. Eu não quero saber. a diversão vem E vem bom, a meus tristeza amigos, depois. esse foi o debut de Rick and Morty aqui Tamo nesse junto, canal. meu mano. Talvez Legal. não o melhor tema de todos, afinal Não, eu não pô, foi maratonei bom. essa série por completo. Só a mesmo. Estel Mi que devorou essa série. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa ideia Eu e desse adorei. vídeo, meus amigos. A ideia de vídeo do Evil Morty não Do tá Evil Morty descartada. é legal. Apenas Boa, eu colocá-la vou em querer segundo ver. plano. E se vocês tiverem alguma ideia relacionada a Rick and Morty aqui pro canal, podem comentar. E claro, se tem ideia de algum outro desenho ou programa, Pô, do é só Evil Morty comentar é também. massa, mano. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até Tamo aqui. E não junto, se meu esqueçam lindo. da nossa meta de 500k Vamos pra esse bater ano. essa- Cara, esse deles aí. canal é muito bom, viu, velho? Muito bom mesmo. Não conhecia Eu também e não. tá de parabéns, viu? O canal do Espantalho, rapaziada, se inscrevam aí, ó. É realmente impressionante a qualidade da edição e do storytelling é muito legal. Gostei, viu? Apesar do final ser um grande O foda-se! final ser um Mas não é deles, né? É dos Exato. produtores. Serem os roteiristas mandando um... Fiz porque eu quis, tava afim. Mas mesmo assim, caraca, eu saí dar aqui... o like, deixa o like. Eu saí aqui com muito mais QI do que quando eu entrei, que é, sei lá, 4 QI a mais, 4 de QI a Pô, mais. muito bom mesmo. Excelente qualidade.